Hoje, para uma conversa a pé do ouvido, temos o prazer de ter conosco o Melquiades Terciotti. Melquiades Terciotti é uma pessoa que hoje exerce a função de diretor, de suprimentos, vamos dizer assim, de toda da Tereos, Para mim o nome ainda é francês, é Tereos, mas de fato é conhecido hoje no Brasil como Tereos, Isso. Tereos. E a Tereos está se transformando numa das maiores indústrias do nosso vale. Então, nosso interesse em conversar com o Melquiades é exatamente isso, quer dizer, a presença aqui de tão importante indústria no Vale do Paranapanema. E, pelo jeito, as coisas estão crescendo, não é, Melquiades? E temos ainda um prazer suplementar. O Melquiades foi um dos que ajudou a fundar a FEMA, porque ele esteve aqui no final dos anos 80, início dos anos 90, como professor do curso de tecnólogo de computação. Então, ele volta agora para nós. Mas como foi isso, Melquiades? Como é que você veio para cá naquela época? Bem, boa tarde, Ulisses. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou agrônomo e vim trabalhar aqui na região, recém-formado, na Nova América, em 86. E fixei residência em Assis, casei aqui, fui muito feliz aqui, na região. E a época da fundação da FEMA, tive uma oportunidade de contribuir naquela época como ministrando algumas aulas no curso de tecnólogo de computação, o que para mim foi extremamente prazeroso, uma vez que a região era carente de instituições. E foi pioneiro, Então a FEMA tem um papel muito nobre que vem cumprindo com galhardia. Fiquei muito feliz de saber o crescimento que a FEMA teve nesses anos todos, porque eu acabei por encargos profissionais mudando para São Paulo um período. Vivi em São Paulo por 12 anos. E trabalhava já na Nova América? Eu trabalhava na Nova América, era diretor comercial. Quando a empresa fixou o escritório comercial em São Paulo, eu fui para lá. Foi para lá. Mas já na Nova América? Já na Nova América. Eu trabalhei 22 anos como Nova América, depois 3 anos Cosan, depois 2 anos Raizen, e depois da Raizen estou na Tereos. Então, pois é uma surpresa, porque você teve na maior firma, da maior empresa da região, que é hoje a Raizen, mas era a Nova América antiga, e depois virou Cosan, e daí juntou com a Shell e virou a Raizen, Exatamente. Então, trabalhou na maior empresa e agora está trabalhando numa outra grande empresa do nosso vale, que é a Tereos, Olha, eu acho que, assim, eu posso dizer que tive a felicidade de trabalhar em empresas muito bem constituídas, empresas sempre focadas no desenvolvimento, no investimento, na criação de geração de valor, desde Nova América, que foi um grupo sempre pioneiro nessas áreas e de grande expressão aqui na região, A Cosan tem um dinamismo fantástico até hoje, é uma empresa admirável pelo que o Rubens Ometro conseguiu construir. Tanto é que ele se tornou sócio da Shell, criando a Raizen, e eu tive a felicidade de transcorrer por todas elas, quase que numa sequência total de carreiras. E a Tereos também é uma extraordinária empresa, uma empresa francesa, com uma característica muito interessante, porque é uma empresa originária de uma cooperativa, são 12 mil cooperados que são os acionistas da Tereos. Essa cooperativa, na verdade, criou essa empresa com... Em que região da França eles são? Olha, eles estão pela França como um todo, sabe? Então, eles estão em Lille, o escritório central é Lille. Lille, E tem escritórios em Paris também, mas tem plantas em diversas cidades na França, como em diversos países. Porque hoje é uma multinacional. É uma multinacional. A Tereos hoje tem 24 mil funcionários, tem 42 plantas industriais. E no Brasil também, eu tive até
sido informado que a Terreus começou no setor de cana também, não é? Isso. Depois é que ela se diversificou e ela tem, portanto, usinas em outras regiões do estado. Tem. A Terreus, ela, como cooperativa, nasceu com beterrabeiros, produtores de beterraba, açucareira, na Europa. Tá. Então, fizeram indústrias com a finalidade de agregar valor aos produtos dos fazendeiros, dos cooperados, fazendo açúcar e álcool de beterraba na Europa e depois foi crescendo. Vieram para o Brasil, adquiriram a Guarani e hoje tem 7 unidades industriais que são produtoras de açúcar e álcool. Que época vieram? Você tem ideia, mais ou menos? Foi em 2006, 2000, por aí. E depois o grupo comprou uma unidade, uma divisão de amidos na Europa, que é a Ciral. Então a Terreus hoje tem 2 ramos fundamentais de negócio em que atuam. Açúcar e álcool, de beterraba na Europa, de cana no Brasil e na África. E tem uma área de produção de amidos de batata, de trigo, de mandioca, todas as fontes, batata, todas as fontes possíveis de extrair amido, a Terreus tem indústrias extraindo amidos desses tubérculos. Então, de fato, essa experiência já existia, né, na empresa para vir adquirir a indústria aqui. Sim. Quando o grupo entrou na área de amidos, ela enxergou que a Europa é um mercado maduro e o mercado que mais cresce em demanda são os mercados emergentes. Sim. Dentre eles o Brasil, China, Indonésia, Índia. Então, a decisão foi ir para os mercados emergentes também e sempre com indústrias locais. Então, veio para o Brasil e aí, quando veio para o Brasil, falou, bom, a expertise do grupo é muito forte em amidos de qualquer fonte produtora de amido, mas não tinha até então mandioca como fonte de produção de amido. Não tinha fécula de mandioca em nenhuma das plantas. Então veio para o Brasil e buscando oportunidade de completar o portfólio de fontes de amidos. E aí, onde surgiu a oportunidade de vir fixar-se aqui no Vale, quando fez o negócio com os irmãos Fadel, né? A amidonaria Fadel. A Fadel, ela tinha uma certa dimensão já. Eu me lembro que eu conversava com o Fadel, ele dizia, não, estou trazendo uma fábrica da China, né? Ele diz, mas como está trazendo uma fábrica da China, Fadel? Ele diz, vem em pedaços, estou trazendo aos poucos. Então tá bom. E eu fiquei sabendo que depois vocês reciclaram toda essa tecnologia também, né? Então... Assumiram uma parte, mas mudaram o patamar tecnológico da própria fábrica, né? Quando se fala em amidos, de milho principalmente, você tem tecnologia muito desenvolvida e domínio de poucos, dentre os quais a Terreus é uma das que dominam, de modificados, que são produtos que têm valor agregado. Porque em todos os amidos você tem os amidos em si, o amido de milho, que é a maisena, produto mais conhecido, ele é uma commodity. A agregação de valor existe, mas ela é pequena. E você tem produtos modificados, sejam eles na área de xaropes, sejam eles de amidos modificados para fins específicos industriais. A grande utilização do amido também é em papel, né? Então, o amido tem uma utilização bastante ampla. Variada, né? Tudo ingrediente para os industriais, a gente não está a varejo aqui no Brasil, mas a gente atua no setor de papel e celulose e corrugados, atuamos na área alimentícia, indústrias alimentícias, atuamos um pouquinho em produtos de cosméticos e de perfumaria e fármacos, que é uma divisão também de especialidades importantes, e nas divisões de bebidas, bastante forte com os xaropes. Vocês fazem também o álcool do milho, não? Aqui no Brasil, não. Não. Na Europa, sim, fazemos álcool. Mas tem uma fábrica aqui perto de Ourinhos, ali São Pedro do Turvo, que tem uma fábrica de álcool, até tomei uma vodka deles lá, que era excelente, né? Que era puríssima, né? Era o álcool de milho, né? Mas aqui no Brasil não, a gente entende que o Brasil tem muita alternativa de produção de álcoois de qualidade
e muito competitivo oriundos de cana, né? Não que álcool neutro para fins de bebida, de cereais, álcools com fins específicos não tenha espaço. Mas eu acho que a gente tem oportunidades de mercados a atender em escala, em dimensão, antes de entrarmos eventualmente no álcool futuro. Não temos nos planos de curto e médio prazo entrar em álcool aqui. Agora, vocês pegaram, compraram, adquiriram a fábrica, aqui tinha uma dimensão. Mas o que a gente sente passando, né, pela Raposo, né, é que deu uma imensa ampliação, né? Como é que está do ponto de vista de produção? Cresceu mesmo? Cresceu. A planta de produção de amidos de mandioca, fécula de mandioca e derivados, ela tem a mesma capacidade de processamento de quando ela foi adquirida junto aos fadelos. Né? O que nós fizemos foi construir uma planta de amidos de milho, processamento de milho, no mesmo site do lado. Então, hoje a planta, ela tem capacidade de processar 150 mil toneladas de mandioca por ano 150 mil. E 150 mil toneladas de milho por ano. Então, nós estamos processando muito próximo dessa capacidade nominal hoje. Sim. E com isso é uma das grandes fábricas de amido do Brasil, né? Nós somos o terceiro maior produtor, mas como planta industrial, ela não é uma planta de grande volume, porque a escala grande de produção de amido de milho está na ordem superior a 1.500 toneladas de milho de processamento dia. Nós processamos 500 toneladas nesse primeiro estágio. A planta foi feita em módulos, é um módulo de 500 toneladas dia e tem uma ampliação para o dobro disso com baixos investimentos necessários. Quer dizer que vocês produzem também em outras regiões de amido? No Brasil ainda não. Ainda não. Nós temos, a Tereus tem 13 plantas produtoras de amido no mundo. 9 delas estão na Europa. Nós temos 2 na China, uma na Indonésia e esta primeira planta no Brasil aqui em Palmitau. Nós vamos falar sobre o futuro fazendo um pequeno intervalo. Ok. Então, temos o prazer de conversar hoje, aqui, conversa a pé do ouvido, com Melquiades Terciotti. Melquiades foi um dos fundadores da FEMA, como professor, né? Esteve aqui nas origens da FEMA, no fim dos anos 80, início de 90. Depois esteve trabalhando em São Paulo, né? 22 anos na Nova América, onde foi diretor comercial. Saiu da Nova América e veio para Tereos, e é o diretor de suprimentos da Tereos. Meu querido, me explica um pouco essa tua função na empresa, né? Nós já temos uma ideia do tamanho dela. São 150 mil toneladas por ano, né, de amido. De processamento de processamento e mandioca. 150 mil toneladas 150 mil de milho. Tua função qual é dentro da empresa, do ponto de vista técnico? Assim? Ok. Bom, as minhas responsabilidades incluem o suprimento de todas as matérias-primas, mandioca, milho na planta, todos os insumos necessários à produção, a área logística, movimentação, estocagem, expedição de produtos da companhia. E o planejamento e controle de produção. Então você é o chefão, né? Porque cuidando disso, você cuida da indústria inteira, né? Não, a área industrial, processamento, a parte responsável tem um outro diretor industrial, temos um diretor financeiro, cuida da finanças, tem uma pessoa responsável pela RH, né? A composição da empresa como um todo. Mas você tem uma coisa importante, porque na medida que você é obrigado a recrutar, não, o produto,
você entra muito em contato com os produtores da região, do Paraná. Vem do Brasil inteiro ou é circunscrito a trazer, por exemplo, esses produtos da mandioca e do milho, recrutado aonde? Então, a Tereus tem, por filosofia, trabalhar muito forte em parcerias. Em parcerias com produtores agrícolas e também em outras áreas. Então, a mandioca, a gente compra e produz toda ela na nossa região. Um raio de 100 quilômetros da planta. Todo suprimento é feito aqui. Milho, a gente busca dar preferência a comprar de produtores regionais. Infelizmente, a gente não tem, de forma competitiva em relação à oferta e demanda, milho o ano todo produzido aqui na região. Então, a gente tem uma safrinha, né? Durante a safrinha temos bastante milho aqui na região, mas durante a safra, que é a safra de verão, temos pouco. Porque vem de fora? A região é muito produtora de soja na safra de verão. Então, a gente supre a nossa necessidade de milho, mais ou menos 30% vem da região. E 60% vem de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E 10% Paraná, um pouquinho às vezes de Goiás. Porque nós estamos num fluxo logístico interessante para Paranaguá e Santos. Então, o milho do Centro-Oeste, ele transita por essa região. Isso acaba nos beneficiando em termos de possibilidade de nos suprirmos com o milho do Centro-Oeste. Porque, de fato, vocês pegam o produto todo e transformam não participam da exportação de milho, coisas desse tipo, né? Só transformam o produto. Só transformamos. Na verdade, hoje nós atuamos aí 98% dos nossos produtos são comercializados a mercado interno. Estamos desenvolvendo o mercado externo. A venda também é toda para cá, não é para exportação? Quase que toda ela é feita aqui. A gente está agora começando a trabalhar mercado externo, mas a prioridade é atender o mercado brasileiro. Aqui é grande, tem uma demanda importante de amidos e os seus modificados. Então, a gente tem demandas por xaropes, para maltose, para cervejarias, milose para indústrias de confeitos, é uma demanda grande. E a nossa região tem indústrias importantes de confeitarias, né? Marília tem indústrias alimentícias fortes, Ourinhos tem indústria também. Aqui no Paraná, vizinho, nós tem várias indústrias alimentícias que consomem xaropes de milho ou amidos modificados. E temos as indústrias de papel e celulose, que o Brasil é um grande produtor, e que são também grandes demandantes de amido de milho e fécula de mandioca nos processos industriais. Esse amido é para branquear, não é o papel? Para branquear, às vezes para dar finalização no papel. Às vezes o amido é transformado em cola natural. Principalmente naqueles papelões ondulados de cola de embalagens, tem muito amido ali, como adesivo, né? Beleza. E vocês estão com uma produção, quer dizer, a fábrica hoje ela tem uma dimensão, né? Tanto para milho quanto para mandioca, mais ou menos equilibrada essas duas. Há previsão de ampliação aqui na região? Olha, a empresa tem um plano de expansão no Brasil, né? A planta aqui na região ela foi feita modular, vamos chamar assim, ela está implantado um primeiro módulo, existe um módulo segundo que dobraria a capacidade de processamento de milho, que não é custoso para se fazer, o investimento para a expansão é relativamente pequeno, frente a fazer uma planta nova. Né? Então, existe a possibilidade de expandirmos aqui na região, sim. Tem ideia de faturamento bruto, etc., anual, alguma coisa desse tipo? Não tem. Essa unidade... Não é segredo, não? Não é segredo. Nós não somos empresa listada, a Tereus, mas também não tem segredo. O grupo hoje, essa unidade fatura ao redor de 150 milhões esse ano e deve ir para a casa dos 300 milhões aí em breve. O ano que vem? O ano que vem, 1 ano, 2 anos, deve atingir perto dessa marca. De fato, vai ser uma das maiores, né, da região. Eu creio que sim. Eu acho que temos indústrias importantes. A Raízen tem unidades fortes aqui, tem outras indústrias na região também com bom potencial e bom faturamento, né? Mas a Tereus, como grupo, é forte e estamos investindo. E se o mercado nos der a oportunidade, nós vamos trabalhar para atendê-lo. Não, o grande debate aqui em toda a nossa região
tem sido há anos, né? Esse processo de industrialização, né? Quer dizer, todos os políticos né, o vale inteiro do Paranapanema até Prudente, todos eles pensam em trazer para as suas cidades uma indústria, né? E hoje a coisa é mais regional, não é mais, né, localizada na cidade. O impacto da Terreosa é muito grande na região, né? Acaba tendo influência positiva junto aos produtores de matéria-prima regionais e até de outros estados, como, por exemplo, o milho que buscamos em outros estados, né? Tem também influência em prestadores de serviço da região, porque compramos muitos serviços especializados de manutenção, especializados em manutenção elétrica, mecânica, empregamos profissionais especializados na área química, na área financeira, na área mecânica. Então, isso gera oportunidade também, tanto para colaboradores quanto para prestadores de serviços especializados. E é o foco da Tereus. A Tereus busca fazer parcerias com complementariedade de competências nas regiões onde ela se instala, né? Você nos contava que a Tereus surgiu em Lille, né, na França, através de uma cooperativa de produtores de beterraba, né, e de fabricantes de açúcar, né? Como é que você conhece bem essa história da Tereus lá? Olha, é uma cooperativa que até então produziam produtos agrícolas que se uniram para fazer a industrialização dos seus produtos com finalidade de agregação de valor. Né? E foi uma atividade, uma atitude bastante assertiva e acertada, e o grupo vem crescendo acentuadamente, né? Antigo? É um grupo já de 1930, a cooperativa, mas com verticalização bastante recente, né? O crescimento forte na área industrial é de 20 anos para cá. Então, ela cresceu muito em um tempo relativamente curto, embora seja um grupo de origem já há um bom tempo, né? Você disse que também tem presença na África. Como é que está, a gente lê nos jornais, mas como é que é a presença da cana na África? Você tem alguma... Nos dá alguma ideia sobre isso? Tem. A África tem potenciais incríveis, a gente entende isso, mas tem também dificuldades importantes a serem vencidas, até do ponto de vista de organização social, para ter acesso aos meios de produção de forma harmônica. Tem áreas abundantes, tem áreas que às vezes têm limitação de água natural, né, de chuva, então muitas áreas precisariam talvez de uma irrigação suplementar. Então eu diria que assim, é uma experiência, mas é uma primeira unidade de produção de açúcar de cana na África. E onde é? Na Angola? Que está olhando a África como um todo, mas está vendo isso como uma característica de oportunidade futura. O que a gente enxerga de África um dia isso vai se tornar um continente com áreas de expansão muito importantes. Porque a gente entende que terras agricultáveis, elas são relativamente finitas, né? E os países com maiores condições e melhor organização social, eles estão rapidamente tomando toda essa área agricultável. E a África ainda não o fez. Então, faremos então um pequeno intervalo. Estamos conversando hoje, né, com Melquiades Terciotti, que é o diretor, um dos diretores, o diretor fundamental, ao meu ver, de suprimentos da Tereus, que está aqui implantada na nossa região, em Palmital, né, e que está
tem um impacto muito grande na nossa região. E falar exatamente dessas oportunidades de entender um pouco essa terra como uma empresa que surge de uma cooperativa, se transforma numa multinacional, uma presença em toda a França e depois se transforma numa multinacional, né? Presença em vários países. E como ele me falou que um dos lugares era a África, eu fiquei curioso, né? Porque hoje se fala muito das oportunidades, né? O Brasil está fazendo um esforço de investimento lá várias empresas nacionais na África, e eu perguntava exatamente, mas a presença da Tereos é aonde, né? A Tereos tem uma unidade de açúcar e álcool em Moçambique, na África, que é uma experiência, é uma primeira experiência do grupo na África em produção de açúcar, que tem tido um sucesso bastante bom, mas que a gente sabe, a África é um tremendo potencial, mas tem ainda limitações organizacionais, logísticos importantes a serem resolvidos para que ele se torne um grande produtor de produtos agrícolas, vamos chamar assim. Em Moçambique, eu tenho um grande amigo meu, que foi meu colega na USP muitos anos, o Washington, e ele passou muitos anos da vida dele. Depois de 64, que ele teve meio que fugir do Brasil, ele foi para Moçambique, né, e trabalhou na montagem do Estado de Moçambique. Ele conta umas coisas muito curiosas. Ele diz que o negro de Moçambique é uma espécie de elite africana, é um pessoal diferenciado, tem uma cultura, né, muito afetiva, muito sofisticada. Não, e o Moçambique hoje está atraindo chinês, australiano, brasileiro, está atraindo capitais do mundo inteiro, né? Talvez até não só por causa das terras, mas também pela qualidade da cultural do povo, né, de Moçambique. Olha, é muito interessante a cultura. O Grupo Tereos tem um respeito enorme por todas as culturas onde se implanta. Né, trabalha sempre alinhado com a cultura local e gerando oportunidades naquela unidade ou naquele local de instalação. E o mundo inteiro está olhando as oportunidades e as fontes de recurso que possam ser desenvolvidos no mundo. E quando se fala em agricultura, hoje não se tem tantos locais ainda virgens, vamos chamar assim, a serem desenvolvidos. A África é uma delas, né? Então, o mundo todo olha com muito carinho nesse aspecto para a África, né? Mas voltemos aqui ao nosso... Quais são você tem 2 unidades, você disse que há a chance de ampliação, né, dessa unidade, praticamente dobrar a produção. Isso é possível mesmo nesse cenário meio difícil que nós vamos enfrentar em 2015? Olha, a gente sabe que nós entramos em 2015 com um cenário até um pouco recessivo, né, no Brasil. A gente tem que ser um pouco realista nesse aspecto, né? Evidente que isso torna a evolução um pouco mais difícil, mas o grupo não tem uma visão de curto prazo, pelo contrário, ele tem uma visão de longo prazo, age local e age no curto prazo, sempre com um olhar para o longo prazo. Então, a nossa perspectiva de crescimento, ela permanece mantida. Se você me perguntar, quando é que vocês vão crescer? Nós não temos essa definição. A gente tem uma planta com um módulo que já está operando full, no módulo instalado. Portanto, na medida que enxergarmos que é o momento, estaríamos prontos para fazer a ampliação. Exatamente. E como é que é a tua relação? Por exemplo, você tem uma experiência longa no setor, no agropecuário. Como é que é essa experiência com o grupo pessoal teu, com o grupo francês? Porque eu tive lá naquela festa, onde até teve Lula lá, né, participando. Nós tivemos naquela festa, que foi uma festa meio de inauguração, né? Sim. Né? E tive conversando com o Felipe, né? Sim, que é o presidente da inclusive trocando a língua com ele, né? Porque ele falava bem francês. Sim. E como é que é essa tua relação com a gestão
Porque a gestão francesa deve ter suas características diferentes da americana, diferentes dos ingleses, né? Não tem, mas é uma empresa muito profissionalizada, né? Então, a minha experiência toda, eu trabalhei num grupo familiar bastante organizado também, depois fui para uma outra empresa de origem familiar, que é a Cosan, uma passagem rápida, e depois Raizen, que é uma multinacional, com características muito fortes de um grupo holandês, inglês. Você chegou a trabalhar na Raizen? 2 anos. 2 anos. E a Tereus tem características muito positivas. Sim. É um grupo bastante responsável no que diz respeito às relações humanas, trata as pessoas com muito cuidado em termos de desenvolvimento e respeito. Tanto pessoas colaboradores como fornecedores ou clientes. Então tem uma filosofia forte de respeito nessa linha. Tem uma central de gestão corporativo da Tereus, ela está na França pela sua origem. Sim. Mas tem uma definição de níveis de alçada e da autonomia muito bem definidos para atuações em cada local. Então isso facilita muito o relacionamento, permite você atuar de acordo com as necessidades locais, a cultura, as características, as legislações que são um pouco particulares, e a brasileira em especial tem muitas particularidades, né? Claro. Desde a complexidade fiscal. E no Brasil é complicadíssimo. Algumas coisas nós somos bons em fazer, né, Ulisses? Mas essa característica do Grupo Tereus permite você ter quase que uma atuação como uma empresa nacional, embora seja uma multinacional. Tem os reports que você faz regularmente para a matriz, para poder consolidar os resultados e definir as estratégias de longo prazo e globais. Sim. Mas a ação e as ações são todas locais. Né? Te faço uma pergunta, porque evidentemente que você está na área do amido, né? Sim. Da Ciral, né? Que é o setor da empresa. Ela tem também um setor de açúcar, né? E álcool. Tem. Né? Que é onde? Na Sertãozinho, por lá? No Brasil, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. É a Guarani, né? A empresa. Hoje, a Guarani tem 7 unidades industriais, né? De esmagamento de cana, produção de açúcar e álcool. Moe por volta de 22 milhões de toneladas de cana, as 7 usinas. Que é o braço de produção de açúcar de cana do grupo da Tereus. Depois tem outras plantas que produzem açúcar de beterraba na Europa. Tem 9 plantas que produzem amido na Europa. É o 5º maior produtor de açúcar mundial, a Tereus. A 3ª maior produtora de açúcares do Brasil. A 2ª maior de produtora de açúcar da Europa. A 1ª produtora mundial europeia de álcoois, é a Tereus. A 2ª maior produtora de amidos da Europa. A 1ª produtora de maltodestrina da Europa. Então tem uma posição mercadológica muito forte, sólida, né? Muito forte. Tem 2 plantas em parceria com o grupo Vilmar na China, de amidos, e tem uma na Indonésia. Já está no mundo inteiro globalizado. Mas me diz uma coisa, esse setor de álcool e açúcar, né, sofreu muito nesses últimos anos, as coisas estão melhorando nessa área, como é que está? Olha, o setor sucroalcooleiro, todos sabem, né, passa por um período desfavorável, vamos chamar assim, um período difícil, né? Difícil por diversas razões, porque de certa forma mantiveram o preço de álcool relativamente achatado, vamos chamar assim, em função da paridade com combustível que ficou congelado há muito tempo, né? Também tivemos a infelicidade de ter alguns anos aí de intempéries climáticas desfavoráveis, seca, um ano muito chuvoso, depois seca muito forte de novo. Isso afetou todas as empresas do setor. Também vivemos hoje um momento de superávit de açúcar global. O mundo tem um surplus de açúcar. Eu ouvi falar que o açúcar está meio ruim de negócio. O mundo sofreu uma oferta muito grande. Houve um crescimento de produção há 3 anos atrás bastante acentuado.
o que fez com que os estoques mundiais aumentassem e deprimissem os preços do açúcar no mundo. Isso reflete em preços, inclusive o Brasil, que é um grande exportador, é o maior exportador de açúcar. Né? Então vivemos esse cenário, é um período difícil, as empresas melhores posicionadas, que têm melhores performances de produtividade, sofrem, mas vão estar muito bem, e algumas vão sofrer demais. Meu guia diz, como é que você se sente estando aqui agora nessa empresa? Porque você é originário de Assis, não? Você só trabalhou aqui muitos anos? Eu sou originário de Dois Corvos, é uma cidade bem pequena. Você é Dois Corvos? Conheço. Nasci lá, mas a minha vida profissional, ela nasceu aqui. Então eu me sinto em casa, em Assis, em Ourinhos, na região. Então, ter voltado para a região e voltado na Tereus, que é um grupo também que eu respeito e que me acolheu maravilhosamente e com quem eu convivo já há bastante tempo, até como concorrente, num bom período, mas uma empresa de uma ética ímpar, de uma conduta transparente, muito solícita e muito parceira em vários aspectos. Então, toda essa bagagem de valores me são válidos, me são valorosos, porque, de certa forma, eu me sinto integrado nele. Né? Então, a Tereus é uma empresa, eu diria, tem valores muito fortes e muito compatíveis com a cultura brasileira em muitos aspectos, sem deixar de lado aquilo que é forte na cultura francesa, o que é muito importante. Tá certo. Bom, é um prazer tê-lo aqui. Eu espero poder voltar, que você volte outras vezes aqui, né? Inclusive para matar a saudade da FEMA, né? Que afinal de contas começou aqui como professor e colocamos aí a TV FEMA, né? Que tem o seu âmbito aí na TV a cabo, à sua disposição para toda vez que você tiver uma boa notícia de ser dada, matar a saudade da FEMA e vir aqui. Você está mais palmitalense ou está mais assisense? Não, hoje eu até tenho residência em Ourinhos por outras razões, então o escritório nosso aqui da planta é em Palmital, mas é muito prazeroso. Agradeço a oportunidade. Fico muito feliz com o sucesso que a FEMA está tendo, pela expansão que ela teve. Grande parte disso eu sei que você é um dos principais responsáveis. Eu fico muito É uma equipe grande e boa aqui. E agradeço a oportunidade, torço para que a FEMA cresça cada vez mais e dê a contribuição para a região, que é muito importante, e para nós também, porque nós temos talvez necessidade de profissionais e talvez a FEMA possa nos suprir. Temos aqui um curso de Química que pode nos provavelmente ajudar. Logo vocês vão ter alguns nossos ex-alunos lá, né? É isso aí. Tá bom. Até uma próxima conversa pelo ouvido. Muito obrigado.